Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Pausas Nutritivas. O nosso assunto de hoje é glúten e a gente vai ver aí se ele é vilão ou se ele é mocinho. Tô esperando aí todo mundo entrar, o pessoal começar a chegar e daí a gente já vai começar a conversar sobre esse tal desse glúten. E além disso, a gente também vai ter receita hoje, como vocês sabem. A ideia do Pausas Nutritivas é trazer uma pausa no seu dia e também vocês poderem aí aproveitar uma pausa com receitas e aprender um pouco mais sobre como preparar receitas bem gostosas. Tudo bem então? Oi, Márcia, tudo bem? Já tem um pessoal dando bom dia aqui, Odila Batista, sejam bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui. Eu sei que no Brasil hoje é feriado, o feriado aqui foi ontem, dia de Todos os Santos aqui em Portugal. Mas hoje é dia de finados no Brasil, mas eu fico muito feliz que vocês estão aqui, vão ter tempo, né, para assistir a live com carinho e aprender bastante sobre o que a gente tem para informar vocês hoje. Vocês sabem que eu sou nutricionista e chefe de cozinha, quem me acompanha aqui já sabe. A nossa empresa NutriChef, ela existe justamente com a ideia de unir nutrição e gastronomia e cada vez mais trazer para vocês informações de qualidade, para que vocês tenham um discernimento na hora de cozinhar, na hora de escolher profissionais, para que vocês possam ter cada vez mais saúde, tá bom? Para quem tá aqui em Portugal é boa tarde, para quem tá no Brasil e já almoçou é bom dia ainda. Então, daqui a pouco a gente já vai começar, vou só esperar uma galerinha mais entrar. E eu queria aproveitar para todo mundo que está aqui já usar o aviãozinho que tem aí no cantinho direito da tela e mandar aí para os seus contatos, para pessoas que vocês saibam que vão se beneficiar com o assunto de hoje, que a gente vai falar sobre glúten, se ele é vilão, se ele é mocinho, e a gente vai fazer uma receita de panqueca salgada também. Então clica aí no aviãozinho e manda para a sua conta, né, para os seus amigos aí, que vocês acham que vão de fato se beneficiar com o nosso bate-papo de hoje. Lembrando que as receitas a gente sempre coloca disponível lá no site nutricheffonline.com.br. Para isso você precisa se cadastrar na área de encartes, tá? Encartes das lives. E daí, se cadastrando, você tem acesso não só às receitas de hoje, mas às receitas também dos outros dias, das outras lives e de lives super antigas também. Tem tudo lá pra vocês, várias informações importantes, tá bom? Vou dar um oi aqui pra todo mundo que tá chegando agora. Vou dar uma acenada aqui pra todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Aproveitem e me contem aí de onde vocês são, se são daqui de Portugal, se são do Brasil, de onde no Brasil vocês são, de onde em Portugal, se não estão aqui nem no Brasil, que também me expliquem aí mais ou menos de onde vocês são, para eu já ter uma ideia de como que tá a nossa audiência aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a falar então sobre o nosso assunto principal, que é glúten. Será que ele é mocinho? Será que ele é vilão? Por que tem tantas pessoas que já não podem mais consumir glúten? Da onde vem, né? Será que é uma outra pandemia, né? Então a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, tá bom? Vânia tá aqui lá na Califórnia, seja bem-vinda, Vânia, você é uma aluna excelente, tá sempre lá postando nos nossos grupos, seja bem-vinda. Ana Gurita, que tá sempre aqui com a gente também, seja bem-vinda, boa tarde. Estela tá dizendo que é de Minas Gerais, mora na fazenda, excelente. Vitória, Espírito Santo, eu só não consigo falar, Churigis, talvez? Não sei, eu não sei pronunciar. Boa tarde. Que bom, Vânia. Fico muito feliz que você goste do nosso trabalho. O Júnior tá aqui nos bastidores. Depois você manda um oi pra ele. Ele disse que hoje ele não vai aparecer, não. Que ele tá envergonhado. Já temos aqui 21 pessoas conosco, que bom, 22 agora. Daqui a pouco a gente já vai começar a falar sobre o nosso tema principal, que é glúten. A gente vai falar se ele é mocinho, se ele é vilão. E também eu vou falar sobre a receitinha que a gente vai fazer no final. Tá? A Vânia te mandou um abraço, Júnior. Temos aí a Eliane Silva, que é de São Paulo. A Patrícia também tá no Brasil. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos.
E como eu tava falando no início, como vocês sabem, a maioria de vocês que já me acompanha aqui, quem tá chegando novato, meu nome é Tâmara Rolim, eu sou nutricionista e chefe de cozinha, já atuo na área de nutrição e gastronomia desde 2009 e estou aqui em Portugal agora começando do zero uma nova carreira de gastronomia, né, de nutrição e gastronomia, mas nós temos os nossos conteúdos todos online, nossos cursos, nossos e-books, né, e aqui é o nosso espaço onde a gente consegue, então, trazer um pouco mais de conteúdo para vocês, ensinando cada vez mais sobre saúde e bem-estar. O Pausas Nutritivas, que é a nossa live, que sempre acontece às quartas-feiras, a gente traz essas informações sobre saúde e bem-estar e uma receitinha no final. E também a gente sempre traz promoções dos nossos cursos, dos nossos e-books, tá bom? A Ana Brito já tá perguntando, sim, hoje já teremos promoção sim no finalzinho. A gente vai falar qual é a nossa promoção, tá bom? Então vamos começar, já temos 24 pessoas aqui com a gente, um número bem legal pra gente começar já a falar sobre o famigerado glúten, né? A gente sabe que desde algum tempo, eu acho que desde que eu tava na faculdade ainda de gastronomia, de nutrição, desculpa, lá na faculdade de nutrição a gente sempre ouvia falar muito sobre essa questão de intolerâncias alimentares, alergias, hipersensibilidades, a própria doença celíaca. Foi assim que eu tive contato, inclusive, com o conhecimento sobre uma doença autoimune que a pessoa não poderia comer trigo, e foi ali que eu fiquei extremamente tocada com isso, porque eu sou desesperada com pão, eu amo pão, pra mim, né, entrar numa padaria é a maior festa, eu adoro consumir pãezinhos diferentes e tal, pra mim é uma festa. Minha mãe sempre brincava comigo que quando eu era criança, né, que nossa, vou ter que casar com um padeiro, vai ter que ter uma padaria, porque realmente gosta muito de pão. E aí eu me tornei padeira, né, mais focada num público muito restrito, um público que não pode consumir glúten, que são os celíacos. E assim nasceu a minha paixão por esse conhecimento nessa área de restrições alimentares, seja por doença autoimune ou seja por outra questão. E eu tô enveredando por esse lado para explicar para vocês que, logicamente, desde 2010 ali eu já dou aula para pessoas que não podem consumir glúten e leite, e seria muito fácil para mim eu chegar aqui e dizer para vocês, olha, gente, não come glúten não, que o glúten é isso, o glúten aquilo, o glúten aquele outro, porque de fato, né, eu ia conseguir vender muita coisa demonizando um ingrediente, mas essa não sou eu. Quem me acompanha sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de mostrar para vocês várias faces do mesmo ponto. E isso é muito, 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 muito importante, tá? Por quê? Porque quando a gente mostra várias faces, vocês têm uma coisa importantíssima que é discernimento. É começar a aprender sobre alimentação saudável, começar a aprender como se alimentar, e assim vocês vão conseguir escolher melhor os alimentos e as formas como vocês comem, tá? De fato, a gente percebe, diga, Júnior. Pergunta pro pessoal, quem já ouviu dizer que glúten faz mal? Sim. Me respondam aí, o Júnior acabou de trazer um ponto interessante. Me respondam aí, quem já ouviu falar que glúten faz mal? Me responde aí, sim ou não. A Ana Grita tá falando que é difícil comprar produtos sem glúten gostosos, ainda bem que existe você e seus cursos. Muito obrigada, fico muito feliz. Uma das coisas que sempre foi um diferencial nos meus cursos e lá no nosso café, né, para quem não sabe, antes da pandemia, a gente tinha um café lá em Brasília, no Brasil, e esse café era todo sem glúten e sem leite, e o nosso diferencial é porque eu, o Júnior e a nossa sócia, a Tuila, a gente não tem restrição alimentar. E por não ter, a gente nunca aceitou muito bem pães com gosto estranho, um salgado que não fosse muito próximo do sabor original, um bolo que não fosse fofinho e gostoso, com um recheio gostoso igual um original, né, um tradicional. Então isso fez com que eu aperfeiçoasse demais as receitas para que a gente chegasse muito próximo das receitas tradicionais e sabores que então encantassem as pessoas, porque de fato muitas vezes a gente mistura um ingrediente com outro e não resulta em uma coisa assim tão gostosa, tá?
Então, a maioria das pessoas aqui respondeu que já ouviu falar sim, que glúten faz mal. Isso é bom saber, porque daí hoje a gente consegue tirar muitas e muitas dúvidas, tá? E também algumas pessoas aqui, como por exemplo a Inês, falou que não faz mal, apenas já foi tão alterado que começou a fazer mal. Pois é, será que foi isso mesmo? Vamos entender direitinho? Então a gente vai conversar sobre isso. Eu sei, gente, que vocês não seguem só a NutriChef, que vocês já devem ter visto lives, assuntos, conversas, vídeos, etc., de vários profissionais falando, cada um segue um conceito, e eu acredito muito na ciência e na forma como a gente tem de aprender com ela para trazer mais conhecimento para vocês. Então, antes da gente falar de fato do glúten, né? Primeiro, para quem não sabe o que é glúten, glúten é a proteína do trigo, certo? Pronto, é isso, é uma substância que está ali no trigo e confere essa elasticidade que a gente conhece em produtos tão específicos como o pão, o bolo, né? E a gente sabe que com ingredientes só, como o trigo, a gente consegue, juntando água e fermento, água e sal, fazer diversas coisas, desde um pão muito macio até um pão mais crocante, desde uma massa de macarrão até um croissant, um biscoito, então usando poucos ingredientes, tá? E o que acontece, gente? Nesse caso especificamente, antes da gente falar do glúten, é importante a gente falar de comportamento alimentar. Eu tô sempre focando nisso nas nossas lives, porque a gente facilmente demoniza um alimento, uma substância, um ingrediente que está extracorporal, ou seja, não tem relação comigo, eu não tenho responsabilidade. E o que a gente vê a partir da ciência, dos dados que a gente tem, é que o comportamento alimentar é que faz gerar na gente determinadas alergias, intolerâncias e doenças autoimunes. Lógico, a gente tem a genética que está ali junto, contribuindo, mas a gente também sabe de pessoas que na família inteira não tem ninguém com intolerância à lactose, não tem ninguém com hipersensibilidade ao glúten, não tem ninguém com doenças autoimunes e pimba, acontece da pessoa desenvolver. E isso está muito relacionado com o comportamento alimentar e também relacionado com outras questões. Por que do comportamento alimentar? Porque a gente sempre foca como nutricionista que nós devemos comer de maneira variada, ou seja, alimentos de fontes diferentes ao longo do nosso dia, variar, se hoje comi uma cenoura amanhã como um brócolis amanhã, entende? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que eu estou falando sobre variedade. A gente tem uma quantidade vasta de alimentos aí disponíveis, né? No mercado, na feira e tal, e a gente sabendo escolher e variar, isso é muito, muito, muito importante. Eu citei aqui os legumes, né, as verduras, mas eu tô falando de tudo, variar em tudo, e o que a gente faz é não variar. Quem assistiu a última live que eu fiz, que a gente falou sobre intolerância à lactose, eu mostrei pra vocês o quanto a gente usa o leite e os derivados ao longo do nosso dia em quase todas as refeições, e não é muito diferente em muitas casas com relação ao glúten. A gente passa a comer glúten da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Não, Tâmara, lá em casa eu não costumo fazer isso e tal, mas usa um caldinho daqueles de legumes para fazer ali um franguinho, para fazer alguma coisa. Aquele caldinho já tem glúten, entende? Muitos deles têm glúten. Ou então usam molho ou tomam um iogurte e não percebe que aquilo ali tem glúten, tem contaminação, está de alguma maneira relacionado ao glúten. E eu não estou falando que não é para comer glúten, o que eu estou dizendo é que a gente exagera. Sim, a gente vive uma vida corrida em que às vezes não dá tempo e a gente se atrapalha, e aí no café da manhã tem glúten, no lanche da manhã tem glúten, no almoço tem glúten, no lanche da tarde tem glúten, no jantar tem glúten. E por aí vai, porque é uma coisa tão rápida e fácil da gente assimilar e comer que a gente nem se percebe. É muito mais rápido fazer um macarrão, né, do que a gente fazer uma super refeição saudável com tantos ingredientes ali que nos façam bem, né? Também não tô falando que não é para comer macarrão. O que eu tô querendo dizer para vocês é que o comportamento alimentar, a gente está ali toda hora mostrando para o nosso organismo que a nossa única fonte alimentar básica é o glúten, é o trigo, faz com que o nosso corpo comece a degradar de alguma maneira. Por quê?
Basta a gente pensar em outros fatores do nosso dia. Lembra do comportamento alimentar que eu falei? Umas coisas que eu citei foi o que a gente come, né? Outra coisa é como a gente come. Muitas pessoas, eu atendo, gente, desde 2010 eu atendo como nutricionista. E de 2009, 2010. Atendi durante muito tempo ao longo da faculdade também. E uma das coisas que é muito comum entre os pacientes que eu atendi ao longo desses anos todos é que todos eles comem muito rápido. Muito rápido. Não mastigam. A atenção deles não é voltada para aquele alimento. E aquela refeição é disposta ali muitas vezes de muitas distrações, né? Ou é a TV, ou é o celular, ou é o menino gritando, o que seja. Normalmente tem esse momento da refeição, não é um momento único de prazer e tranquilidade em que a gente está comendo justamente para sentir prazer, porque é gostoso e vai ali mastigando cada vez mais devagar, cada garfada, relaxa o talher no prato e espera o momento da próxima garfada. Parece muito assim psicodélico que eu tô falando, tipo, tá muito longe do que a gente imagina como ciência, mas isso, gente, basta vocês saberem, a digestão, ela começa antes mesmo que a gente coloque a comida na boca. Isso significa que aquele momento em que a gente olha aquele prato bem gostoso que tá lá na nossa frente, começa a salivar porque tá com a cara boa, com cheiro bom, aquilo ali já vai ativando as nossas enzimas a começarem a trabalhar. A gente põe a primeira garfada na boca, começa a mastigar e mastiga devagar, dá tempo da primeira parte dos amidos, dos carboidratos serem digeridos na nossa boca. E no que a gente engole, chega no nosso estômago e aí começam os ácidos gástricos a trabalharem em cima da gordura. E aí também os ácidos, né, as enzimas que vêm do pâncreas começam a também digerir as proteínas. E assim a gente vai ter um processo digestório muito facilitado. Mas para quem come muito rápido, sem prestar atenção, sem olhar, chegou a comida, comeu, levantou, já foi, menos de 10 minutos tudo já está feito, já comeu e já está pronto para outra. Isso significa que essa mastigação que foi muito mal feita vai ter alimentos íntegros chegando no intestino, sem serem devidamente digeridos. Aqui é a parte mecânica. Depois que passa dessa parte mecânica, a gente não tem outro mecanismo mecânico. Nosso estômago não tem dente, o intestino muito menos. Então tem que mastigar. Esse primeiro processo de triturar muito bem os alimentos é fundamental para um processo digestório adequado. Então, mas você não estava aqui para falar de glúten, por que você está falando de digestão? Pois é, né? A gente pensa que uma coisa não tem relação com a outra, mas tem, menina. Deixa eu te contar por quê. Se um alimento ele chega íntegro no seu intestino, porque você comeu muito rápido, engoliu muito rápido, ele não conseguiu ser digerido no processo inteiro. Gente, pensa, começou aqui na boca, vai terminar no ânus. E aí a gente simplesmente não deu tempo desse alimento ser digerido adequadamente porque ele está grande demais. Chegou no intestino, a gente tem uma coisa chamada de células intestinais, que estão ali na nossa barreira intestinal. Eles fazem uma barreira no nosso intestino para a gente passar a digerir, começar a absorver de maneira adequada os nutrientes. Só que essas células que estão ali na parede do intestino, elas estão assim, ó, bem grudadinhas. A fenda que tem entre uma e outra é muito apertadinha para passar só aquilo que deve passar. Compreendem? Então, se eu como coisas que eu não mastigo direito, chegam tamanhos maiores no meu intestino, ele começa a ter essa barreira forçada. E essa barreira forçada se abre um pouquinho mais para passar aquilo que de fato a gente não mastigou direito, certo? Mas é só isso também, porque nossa, eu mastigo muito bem, nossa, eu sou a pessoa que come devagar, eu sou super tranquila, eu tenho tempo para comer, e mesmo assim eu me sinto mal quando eu como X, Y, Z.
Não é só isso. Lembra que eu falei de comportamento? Uma coisa é o comportamento alimentar. Já entendemos o que é o comportamento alimentar. Outra coisa é o nosso comportamento de vida. Tive uma dorzinha de cabeça, vou tomar uma medicação. Nossa, hoje eu tô com a dor no pé, vou tomar outra medicação. Nossa, eu tive não sei o que lá, vou tomar um anti-inflamatório. Nossa, eu tô com uma rinitezinha, deixa eu tomar um anti-inflamatório, um anti-histamínico. E assim eu vou ao longo do meu dia também deixando o meu sistema todo sobrecarregado, e esse processo de tomar muitas medicações sem um uso controlado, de maneira indiscriminada, o que vai acontecer também é que essas junçõezinhas que a gente tem também vão se soltar, ali vão deixar o espacinho maior ao invés de ficar bem apertadinho. Por quê? Anti-inflamatórios, anti-histamínicos e analgésicos também atrapalham essa barreira intestinal. Então vocês estão vendo que o comportamento vai muito além de um problema especificamente com um ingrediente específico? Pois é. Então às vezes a gente pensa, nossa, mas eu nem era tanto de comer glúten, eu comia de vez em quando, né? Só que o que acontece? O glúten, seja ele daquele que a gente conheceu lá no início da alimentação da humanidade, seja ele de hoje, ele sempre teve uma substância chamada zonulina. Essa substância é uma outra substância que está lá no glúten, que também faz com que a nossa parede ela dê uma relaxada a mais. Mas é para todo mundo? Comia o glúten e hoje já começou a me fazer mal? Não. Tem que ter uma série de comportamentos relacionados. E um dos comportamentos, esse é um ponto que eu falei para vocês na nossa última live, que eu vou reforçar hoje aqui, é que pessoas que normalmente chegam para mim com síndrome do intestino irritável, disbiose, candidíase de repetição, intolerância à lactose, problemas relacionados ao glúten, já fizeram aquele exame A200 e apareceram um monte de restrições alimentares. Isso tem relação com problemas psicológicos. Não estou dizendo que a pessoa é doida. O que eu estou dizendo, gente, é que uma vez que você é muito ansiosa, que você tem problema de depressão, que você passou por algum trauma na sua vida que foi muito contundente, tudo isso desestabiliza o seu intestino. E essa barreirinha vai ficar soltinha de novo. Então, às vezes é um problema que tá aí da sua infância, alguma coisa que aconteceu lá na sua infância que fez você ter algum trauma, aconteceu alguma coisa, sofreu um acidente grave, né? Isso te deixou muito ansiosa e preocupada e, né, desestabilizou de alguma forma o seu psicológico, vai ter também essa dificuldade ali na nossa parede intestinal. Então o problema, gente, ele vai muito além do glúten. A gente está falando de uma coisa que a gente precisa estudar com muita cautela. É óbvio que uma vez instalada a alergia alimentar, a intolerância e tudo mais, ou um mal-estar como a hipersensibilidade, por exemplo, com algum tipo de ingrediente, a gente tem de fato que tirar, não tem outra solução. Mas a gente pegar um ingrediente e dizer que ele não serve, sendo que é um ingrediente barato, um ingrediente que vai matar a fome de muita gente, então a gente tem que ter muita cautela quando a gente diz que é vilão ou é mocinho. O que eu digo para vocês existe uma coisa chamada individualidade metabólica do indivíduo, que é uma coisa que a gente fala na nutrição o tempo inteiro. O que funciona para o meu corpo não funciona para o seu. Por exemplo, eu tenho fibromialgia. Se a gente for olhar em todos os textos clássicos sobre fibromialgia, uma das coisas é retirar o glúten e o leite, porque conhece-se como um grande potencial inflamatório, certo? Certo. Eu já fiz retirada de glúten e leite em vários momentos da minha vida e as minhas dores não diminuíram. O que fez a minha dor diminuir? Uma dieta vegetariana, onde eu eventualmente comia um ovo, por exemplo, mas não tinha nenhum problema, porque para mim, para o meu corpo, as proteínas de origem animal, elas são mais inflamatórias do que, de fato, o glúten. Então, entendem o que eu estou dizendo? Não existe fórmula correta e certinha para todo mundo.
Não existe. Então não é assim, hoje vou tirar o glúten. Agora, outra questão importante. Tâmara, mas eu fiquei sabendo que se eu tirar o glúten eu emagreço. Não. Gente, também vai depender do comportamento alimentar. Digamos que você é uma pessoa que hoje come glúten e aí você decidiu então parar de comer. Mas durante a sua vida, o lanche da tarde sempre era uma fatia de bolo com cobertura de chocolate, ou era uma coxinha, você gostava de comer um pastel com o pessoal do seu trabalho, né? Ali no horário do intervalo da tarde do seu trabalho. Você era uma pessoa que chegava em casa, gostava de tomar uma biritinha, né? Gostava de tomar um drink ou de beber umas latinhas de cerveja e por aí vai. E aí você parou de fazer isso, porque no final das contas, cerveja tem glúten, né? Aí você parou de comer todos os dias ou bolo, ou o salgado, frito, etc, etc, etc. Você teve que mudar o seu comportamento alimentar, você teve que acrescentar alguma coisa naquele horário que fosse possível de você comer. Então, de imediato, a única coisa que a gente começa a pensar é tapioca e fruta, tapioca e fruta, tapioca e fruta, porque, né? É mais prático, é mais rápido, você vai encontrar em vários lugares. E aí, de fato, você vai emagrecer. Mas nem sempre é um emagrecimento. Às vezes é só a diminuição da distensão abdominal. Porque se a gente já tem aquela paredinha que eu falei mais frouxinha do intestino, a distensão abdominal vai acontecer. Por quê? Porque à medida que isso vai ficando frouxo, há um desequilíbrio das nossas bactérias boas do intestino. E aí, ao invés de elas estarem ali para favorecer, elas acabam sendo excretadas se tiver aquela descompensação, de repente, de um período grande de constipação e outro período grande de diarreia. A gente acaba tendo um desequilíbrio ali na nossa microbiota intestinal. E as bactérias ruins, que são capazes de fermentar muito e causar uma distensão abdominal maior, elas estão ali prevalecendo. E no final das contas, essa distensão, ela dá uma diminuída porque você tirou o glúten. As nossas paredinhas ali começam a dar uma ajustada, porque você está consumindo mais fruta e as frutas têm fibras boas, essas fibras boas ali, excelentes para o nosso intestino, começam para aquele restante ali de bactéria boa que ainda tem, começa a ser fermentado e aí a gente produz um substrato que favorece então a desinflamação do intestino, né? As próprias bactérias começam essa fermentação e o subproduto disso ajuda muito o nosso intestino a desinflamar. Então, não acreditem que só tirando glúten vocês vão ficar, nossa, super magras, tá? E mais uma coisa, quem vê corpo não vê saúde. Uma pessoa magra não significa que seja saudável, assim como uma pessoa gorda não significa que ela não seja saudável. O mais importante é a gente lembrar que falar do corpo dos outros não é elogio e nem demérito. O corpo da pessoa é o corpo da pessoa, o seu corpo é o seu corpo. E assim a gente vive muito mais feliz sem ficar notando o corpo alheio. Olha que beleza, né? Uma nutricionista falando isso, que não importa, que deixa o povo ser gordo. Não tô falando isso, gente. Eu tô falando que não é pra gente ficar toda hora apontando. Fulana, como tá magra? A gente não sabe o que ela passou. A gente não sabe o que ela viveu pra chegar no corpo que ela tá. A gente não sabe se ela tem alguma doença. O que aconteceu? Elogiar o corpo da pessoa ou dizer que o corpo da pessoa está feio porque ela tá gorda não é legal, não é bacana, tá? É super, super, super importante a gente entender de onde vem a nossa questão alimentar, de onde vem o nosso problema. Muitas vezes não é o glúten em si, porque se você não é doente celíaco, se você não tem uma doença autoimune que de fato o glúten ele traz um problema sério para o seu organismo, a gente está falando então de aprender a comer, entender o nosso corpo para que a gente traga benefícios e aprenda a variar ao longo. Então o que eu quero dizer, é mocinho? É vilão? Não, ele não é nem mocinho e ele também não é vilão, porque não existe esse alimento perfeito que faz a salvação do mundo, e ele também não é vilão, porque ele também não vai detonar o corpo de todo mundo. A gente tem que ter muito critério na hora de afirmar X ou Y, tá bom? Deixa eu beber uma água pra gente continuar o nosso bate-papo. E aí, gente,
Tudo isso que eu falei pra vocês sobre essa paredinha aqui que fica frouxinha. Quem quiser saber mais, tem lá no blog, lá no nosso site, um texto que eu fiz só sobre isso, tá? Só sobre intestino, síndrome do intestino permeável, que chama. E falei também nesse mesmo sobre disbiose, tá? Deixa eu só entrar aqui para dizer para vocês, tá? Assim, ó, vamos falar sobre permeabilidade intestinal e disbiose, tá? E daí eu já começo o texto falando sobre a síndrome do intestino permeável, como que faz para, né, no final das contas, ter dividido isso. E um outro, desenvolvido isso. E um outro ponto que é fundamental vocês entenderem é que alimentos ultraprocessados também têm um fator determinante para que essa frouxidão aconteça também no nosso intestino. A carga de alimentos ali industrializados com grande quantidade de conservantes, grande quantidade de sódio, muitas vezes de gordura de má qualidade também, vai fazendo o nosso corpo também ter uma dificuldade maior no âmbito intestinal. Diga, Júnior. Repete para mim o que é alimentos ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados são, vamos pensar, alimentos industrializados, geralzão, né? O arroz que a gente compra é industrializado? É. O azeite que a gente compra é industrializado? É. A lasanha congelada que a gente compra é industrializada? É. O biscoito que a gente compra pronto é industrializado? É. Qual que é a diferença entre eles? A gente tem o alimento, que é o arroz, que é industrializado. A gente tem o azeite, que é o processado, porque ele era uma azeitona e para virar azeite ele passou por um processo industrial. E a gente tem os ultraprocessados, que ingredientes foram utilizados para produzir esse alimento. Então a gente tem a lasanha congelada, os biscoitos, pães industrializados, tudo isso são ultraprocessados. Então basta a gente olhar a embalagem, ler lá o rótulo e viu que tem uma série de ingredientes que você não consegue pronunciar, que você não sabe o que significa e ele não é bom para você. Alimento é aquilo que a gente consegue compreender como alimento. Então leiam o rótulo, tá? Conservantes, acidulantes, sequestrantes, adoçantes artificiais não são bons. Eu falei que ia trazer depois para vocês uma conversa sobre xilitol, a gente pode fazer isso num outro momento, porque é um dos adoçantes. De um modo geral, eu não trabalho com adoçante, quem é meu aluno sabe, não só porque eu acho inviável, desnecessário, eu acho que a gente tem que aprender a comer, num primeiro ponto, né? E em um segundo momento, eu acho, inclusive, que a gente ainda não entendeu o impacto que os adoçantes artificiais têm no nosso organismo. E eu não tô falando daqueles bem excelentes, não, tipo aspartame, acesulfame-K, ciclamato não. Ciclamato, né? Eu acho que é ciclamato. Enfim, todos esses que são bem excelentes, estou falando deles, eu estou falando também de xilitol, eritritol, maltitol, sorbitol, principalmente para quem tem problemas intestinais relacionados ao glúten, a leite. Esquece, isso não é alimento, gente. Tâmara, mas o açúcar é super inflamatório. A gente já fez uma live sobre açúcar aqui, que foi uma das primeiras do Pausas Nutritivas, que eu falei muito sobre isso. É importante a gente entender que o nosso comportamento, a forma como a gente consome o açúcar é que é maléfico, né? E também a forma como a gente consome os alimentos industrializados, e lá nos industrializados ultraprocessados, normalmente o açúcar está escondido ali e a gente não consegue compreender porque não vem escrito açúcar bem grandão, mas assim, não demonizem nenhum alimento, aprendam a comer, tenham o comportamento alimentar que favoreça o organismo de vocês. E assim vocês vão entender que o alimento está ali distribuído para o nosso dia a dia de maneira organizada na pirâmide alimentar. E inclusive o açúcar está lá na pontinha da pirâmide para mostrar, olha, isso aqui é alimento. A gente pode consumir esporadicamente. Fazer do açúcar um alimento constante, ou seja, todo dia eu como bolo, todo dia eu como sorvete, todo dia eu tomo um picolé, todo dia o que mais, gente, de coisa doce? Um refrigerante, né? Todo santo dia, isso não vai fazer bem mesmo.
Agora, se tem uma festa de aniversário esse mês, eu queria muito comer brigadeiro, eu amo, quero comer uma fatia de bolo, show de bola, qual que é o problema? Não vai ser ele que, meu Deus do céu, engordei quilos, tô passando mal, agora não... Não, gente, calma, muita calma. O alimento é nosso aliado, ele não é nosso vilão, tá bom? Eu vou começar agora a responder as perguntas, que a gente já chegou na metade do tempo da live, tá? E só lembrando que no final a gente vai falar sobre a nossa promoção de hoje. E lembrando também que as receitas, quem tiver interesse em pegar a receita de hoje, tá lá no nosso site, mas normalmente as pessoas se perdem por aqui. Então o que a gente tem feito desde a última live? Quem tiver interesse, manda por direct, tá bom? Manda mensagem por direct aqui no meu Instagram, que daí eu mando o link, inclusive da promoção também a gente envia o link por aqui. Diga, Júnior. Não, eu caí, mas eu não sei se caiu pra todo mundo. Pede pro pessoal responder pra gente se a live caiu pra ele. Pessoal, tá todo mundo aí? O Júnior tá achando que pode ter caído a live. Deixa eu ver. Aqui mantém 35. Deve ter sido meu celular. A Jaque tá perguntando uma coisa importante. Como você identifica o que é saudável para você? Certo? Vou responder. Uma das coisas que a gente sempre vem falando aqui já há bastante tempo, desde que a gente retornou com as lives, é o seguinte: para a gente ter um bom aporte de nutrientes e o alimento ter um menor impacto no nosso organismo, a gente precisa ter variedade naquele mesmo prato. Então, por exemplo, no prato que a gente vai fazer hoje, a gente juntou carboidrato, proteína e gordura de boa qualidade, certo? E fibra também em grande quantidade. O que a gente sempre tem que pensar? De contribuir ali na nossa alimentação com os pontos que vão diminuir o pico glicêmico. Para diminuir o pico glicêmico na hora que a gente está consumindo um alimento, a gente tem que consumir proteína, é um ponto. Então, por exemplo, vou comer uma fruta que tem um índice glicêmico mais alto. Posso acrescentar, por exemplo, uns pedacinhos de atum, não na fruta, mas uns pedacinhos de atum para eu comer logo em seguida que eu comi a fruta. Ou eu posso colocar fibras a mais, que eu posso colocar, por exemplo, uma granola feita com bastante ingredientes saudáveis, como aveia, trigo sarraceno, chia, linhaça, sementes boas como girassol e abóbora, que aí a gente tem uma quantidade maior de fibra que equilibra então esse índice glicêmico, assim como a proteína. Então eu posso escolher uma coisa ou outra. Outra coisa que equilibra o índice glicêmico, gorduras de boa qualidade. Então a gente pode acrescentar ali um azeite, um óleo de coco ou algo assim do gênero, para que a gente também tenha um equilíbrio do índice glicêmico. Quando a gente vai pensar numa receita, num prato de almoço perfeito, em que a gente consegue equilibrar muito bem esses pontos, é o clássico prato brasileiro. A gente pega o prato, divide ele na metade dele a gente tem os vegetais folhosos, né, para fazer uma boa salada, os vegetais cozidos, que a gente pode, por exemplo, colocar uma saladinha de alface com tomate, uma abóbora cozida, e do outro lado a gente se prepara para ter arroz, feijão e a porção de proteína, se você for carnívoro, né? Então, essa proporção que a gente tem tá perfeita, porque a gente tem todos os elementos que vão ajudar a ter equilíbrio glicêmico no nosso prato. E daí sim a gente tem uma alimentação saudável. Tâmara, mas aí quando eu quiser ir na festa e comer o bolo, gente, esquece. Na hora que você for comer o seu bolo, lá na festa de aniversário da sua filha de 1 ano, você vai comer a fatia de bolo feliz e contente, porque você tá ali celebrando o primeiro ano de vida da sua filha. E é isso, não fique encucado, o dia de amanhã é outro dia. Aí no café da manhã eu vou tomar um super café da manhã bem feito, onde eu tenho a proteína, carboidrato, fibras e gordura de boa qualidade. Vou na hora do almoço também me preocupar em agregar esses nutrientes. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Não fiquem bitolados, a alimentação saudável é muito simples da gente entender.
A partir do momento em que a gente tem algum problema alimentar relacionado a alergias, intolerâncias, problemas digestivos e tudo mais, aí a gente organiza de outra maneira e pensa a alimentação de outra maneira. Para isso, procure um bom nutricionista para orientar você, tá bom? Vamos às perguntas, Júnior, que senão a gente vai se estender muito. Vou pegar uma aguinha e já volto. Eu pego. Pode pedir, pode. Eu vou pedir pra você voltar, porque como meu celular caiu, eu perdi esse pergunta. Ah, tá. Gente, o celular do Júnior caiu ali a live, ele não tá conseguindo ter acesso. Então eu vou voltar aqui um pouquinho nas perguntas pra ver. A Jaque falou, Jesus, agora é em euro. Não, continua em real. As aulas todas, os e-books todos continuam em real. Quem tá fora do país e quiser adquirir, por exemplo, tá na União Europeia e vai adquirir em euro, tem a conversão. Quem tá nos Estados Unidos vai adquirir em dólar, tem a conversão, tá? Que mais? Deixa eu pegar a minha aqui. Lembrando que daqui a pouco tem a receita. Né? Lembrando que eu vou responder algumas perguntas agora. A gente vai começar a fazer a receita. A gente tem 3 etapas na receita de hoje, então por isso que eu tô um pouco preocupada com o tempo, tá? Vamos lá. Isso aqui já foi respondido. Cadê? A Maria Helena falou assim, sou bariatrizada e já tive que retirar minha vesícula. Então, quem já fez cirurgia bariátrica, quem teve que retirar a vesícula, etc., normalmente tem um processo digestivo um pouco mais complicado. Aí teria que conversar com o seu médico, com o nutricionista, quais são os alimentos ali que você deveria optar no seu dia a dia para ter uma digestão um pouco mais facilitada. Principalmente a questão da vesícula também, que ali a digestão das gorduras fica um pouco mais comprometida e também por ter feito a cirurgia bariátrica, a absorção de nutrientes também fica bem complicada. Isso, aí ela completou logo em seguida a Maria Helena que ela tem muitos problemas de digestão. Pois é, a gente tem que estudar, cada caso é um caso, mas o fato de você ter feito bariátrica já vai ter uma dificuldade mesmo digestiva. O fato de você ter tirado a vesícula também vai dificultar. Então é necessário a gente estudar cada caso para poder dar um parecer e indicar uma dieta adequada, tá? É importante que as pessoas não tomem decisões sozinhas, né? As lives não são para isso, né? Isso, exatamente, gente. Aqui é pra gente dar um direcionamento, discernimento para vocês. Não é para vocês tomarem decisões alimentares a partir do que eu falo. Porque a gente fala de básico aqui, que na hora que a gente vai comer, tentar variar mais a alimentação e tal, é uma coisa bem genérica que todo mundo deve fazer. Agora, quando é uma questão específica, tiro ou não tiro o glúten, como assim ou como assado por conta de um problema nutricional que você tem, um problema digestivo, um problema de saúde, procure um médico ou nutricionista, tá? Aí a Isabel tá falando que hoje ela observa muito a alimentação dela e ela percebe que ela come muito rápido, que ela sempre comia muito rápido. Gente, momento da alimentação consciente. Na hora que a gente vai sentar para comer, é o momento que a gente tem que estar mais consciente do que a gente está fazendo, porque a gente está nutrindo o nosso corpo. Aquele momento muito legal de comer uma comida que a gente gosta, que a gente ama, também deve ser contemplado, sabe? Então a gente tem que pensar muito bem. Na hora de comer, é comer com tranquilidade, não falar de trabalho, né, Júnior? Sim. Não falar de trabalho. A Vânia tá falando que ela tá praticando isso, sobre olhar para o alimento, mastigar devagar, porque ela tem uma digestão mais lenta. A digestão mais lenta, ela tem muita relação com a produção de enzimas digestivas, então você deve dar uma investigada nisso, porque talvez não esteja produzindo. Eu lembro que você comentou que você tem gastrite, né? Então pode ser um ponto aí relacionado a isso. Vamos lá, mais adiante.
A Márcia tá falando aqui que ela tem fibromialgia. Sim, gente, fibromialgia o fundo emocional conta muito e acaba se uma pessoa ela não tá tratando o fundo emocional dela, né, seja o trauma que ela viveu, seja a questão de depressão, ansiedade, se não trata a fibromialgia, ela não vai ser controlada. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. O tratamento é terapia e controlar a alimentação para diminuir os efeitos inflamatórios e aí ter menos dores articulares, menos cansaço ao acordar. O sono também é muito importante, a gente pode falar disso em uma outra live também, é um assunto bem interessante. A Marilene falou que vai sair agora, a live vai ficar disponível, tá? A Jana Castro falou, doença autoimune é indicativo de retirada do glúten? Então, depende da doença autoimune. Algumas doenças têm uma resposta muito boa quando o glúten é retirado, tá? Claro, a gente está falando que a doença celíaca é especificamente um tratamento em que precisa se retirar o glúten porque o organismo do indivíduo não reconhece o glúten como alimento, e daí atrofia as microvilosidades intestinais, desfavorecendo então a absorção de vários nutrientes e acarretando outros problemas relacionados a isso. Mas, fora essa doença autoimune, que é específica com glúten, algumas outras precisam ser avaliadas, porque se o sistema está inflamando a partir do consumo de X alimentos, aí é importante averiguar. Então, cada um tem um caso diferente, tá bom? A gente teve na live passada uma participante que ela falou que ela tem psoríase, por exemplo, e foi indicado a ela pelo médico retirar o glúten e o leite, porque realmente o processo inflamatório já estava muito avançado e daí, retirando, ela percebeu uma grande melhora. Cada caso é um caso, tá? A Vânia tá falando que ela tem gastrite, não pode consumir açúcar. Como eu falei, cada caso é um caso. Algumas pessoas vão poder, outras não vão. Essa parte da Jaque eu já respondi. Li Franco Atelier falou assim: tem intolerância severa ao glúten e açúcares, me fazem muito mal. Comi algo com xilitol e desmaiei antes de ter de comer. Dependendo o que como, a minha taxa de açúcar sobe rapidamente e cai muito. Isso aí é um caso bem específico e é importante sempre procurar um bom nutricionista que entenda do caso, um bom médico que te auxilie. Agora, xilitol, eritritol, sorbitol, isso não é alimento, então não deve fazer parte da vida de ninguém. Assim como a acesulfame-K, ciclamato, toda hora eu falo de ciclamato, não é ciclamato não, gente. Como é que é o nome daquele outro que é com C, o adoçante? Não vou lembrar agora. E sim, acesulfame-K, aquele aspartame, etc, não é alimento, tá? O pessoal dizendo que não, que a live não caiu. Beleza. A Inês está falando que ela já tem muitos cuidados com a alimentação dela e mesmo assim a digestão nunca é boa e a parte intestinal também não. Então, às vezes a gente foca no alimento e o problema não está no alimento, às vezes o problema está na nossa questão emocional. Então, a gente tira os alimentos achando que vai resolver. Mais uma vez, a gente está deixando algo que é extracorpóreo, ou seja, que está ali fora da gente e não aqui internamente. O nosso corpo é o nosso templo. Então, se você não tá bem psicologicamente, é uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que tem muito medo, que tem muito controle sobre as coisas, tudo isso precisa ser avaliado numa questão intestinal, numa questão digestiva, porque interfere muito, muito. Às vezes a gente acha que não, gente. Como eu falei pra vocês, eu acredito na ciência. Então, pra mim, durante muito tempo, foi muito difícil entender que as emoções teriam relação com um processo digestivo, por exemplo. Mas, basta vocês lembrarem que no momento em que a gente tá muito ansioso, tipo assim, nossa, vai ser o casamento da minha filha, e você tá assim, negócio aquele embrulhozinho na barriga, às vezes dá uma dor de barriga também.
Então, pra vocês verem que as nossas emoções sim comandam o que a gente tem ali de sistema digestivo e outras funções do nosso corpo. Lá no blog tem um texto falando como a nossa ansiedade, como o nosso cérebro pode mexer com o nosso intestino. Então, leiam, que vale muito a pena para vocês aprenderem ainda mais sobre esse ponto, tá? A Viviane falou assim, me fazem mal glúten, leite animal, açúcar, aveia e cafeína, mas é muito complicado manter todas as tantas restrições alimentares. Então, restrição alimentar é aquilo, se você tem, não consuma. Ponto, porque senão o problema vai só piorando. Não é assim, tenho intolerância à lactose, mas de vez em quando eu como um queijo, como uma coisa e deu. Não, gente, vai dar ruim, tá? Posso fazer uma observação? O relato dos alunos que descobrem que, na verdade, que não é difícil, porque é difícil cozinhar sem glúten, sem leite, sem aveia. Eles vão descobrir que não é difícil. É isso que a gente está tentando trazer. Assim, eu não sei qual é a situação, né, na vida da Viviane que dificulte tanto ela cuidar das restrições alimentares dela. Então, o que eu posso dizer para você é que ao longo dos nossos cursos a gente vem recebendo os relatos dos alunos que a partir do momento que eles aprendem a organizar o dia a dia e sentir ali como faz um alimento ou outro, perceber, né, organizando ali, que acaba sendo facilitado o processo, né? A Vânia tá falando, Tâmara, então que seria bom substituir o açúcar? O açúcar, como eu falei, não precisa substituir. Ele pode fazer parte da nossa alimentação desde que a gente consuma com moderação. O açúcar não é uma coisa que a gente deva consumir todos os dias em grande quantidade. Então, basicamente é isso. Agora, se você está preocupado porque o açúcar te inflama, porque o açúcar pode te engordar, porque você está preocupado com isso, tenta usar os açúcares das frutas secas, pode usar açúcar de coco, tá? Mel de agave, né? Que é aquele extrato de agave que pode ser uma boa opção. Que mais? O blog, gente, é o nutrichefonline.com.br, tá? Pede para mandar mensagem. Todo mundo que quiser saber os endereços, os pontos todos, pode mandar por direct, tá? Daí eu respondo. Outra pessoa tá falando aqui. A Paty tá falando que para ela é celíaca, que ela já tá acostumada com a doença, mas que socialmente para ela é muito difícil. De fato, gente, a parte social é a mais difícil. Uma porque quando você sai, você não consegue comer em qualquer lugar, às vezes tem uma reunião de amigos e um lugar que não tem um prato específico para você e você não se sente seguro em consumir, sabendo que pode ter uma contaminação cruzada. Tem a questão também das pessoas não entenderem a sua doença e você se sentir um pouco ali, será que eu vou, será que eu não vou nesse ambiente, porque as pessoas vão começar a me julgar, vão dizer que só um pedacinho não faz mal e por aí vai. Então, de fato, é complicado, não é fácil mesmo, tá? E o que você diz sobre o adoçante stevia? Quem conhece a minha história sabe que eu não posso nenhum adoçante, de nenhuma natureza. Se eu como, a minha língua sangra, eu passo mal, assim, então não consumo nenhum. O stevia, de todos que a gente tem, é o menos pior. É assim como a gente fala de açúcar, né? Por exemplo, trocar o açúcar por um açúcar de coco é a forma menos pior da gente consumir o açúcar. Mas todos são ruins de alguma maneira. Mesmo porque o stevia puríssimo é muito caro. A maioria deles não tem, não é 100% stevia, tá? A Jaque tá falando que já leu alguns artigos que existem neurônios no intestino. O que acontece? Tem uma ligação direta do nosso cérebro com o nosso intestino. Não é que o neurônio ele tá lá no intestino, é que o neurônio ele é uma célula normal aqui e ele tem ramificações como se fosse um rabinho. Então ele tá aqui e a ramificação dele tá em contato então direto com o nosso intestino. Então essa relação direta é que faz então, as nossas emoções serem então implicantes ali na hora da nossa digestão e nos processos digestivos. Gente, eu vou dar uma paradinha de responder. A Ana Greta tá falando, mas e os diabetes, qual a saída? O diabético ele tem que aprender a comer. Esse é o ponto.
Um diabético, a partir do momento que ele descobriu a doença dele, ele tem que começar a aprender sobre a doença e começar a aprender a comer. A gente tem que lembrar, como eu falei do início, não é uma coisa que a gente deva consumir o tempo inteiro o açúcar. É esporádico. Uma vez que o diabético ele conhece a doença dele, ele entende a doença dele, ele começa a compreender o que é viável e o que não é. Muitas vezes a gente acha que basta retirar o açúcar e substituir por um adoçante, que você está fazendo um super negócio na vida de um diabético. E não é assim. Como eu falei, ele tem que aprender a comer, certo? Mas o assunto diabetes vai ficar para uma live ano que vem. Hoje não, nem nos próximos meses, né? Ano que vem a gente vai conversar sobre diabetes, tá bom? Então vamos para nossa receita aqui, senão a gente já tem 1 hora que a gente tá papeando aqui, senão a gente não vai terminar, tá? A gente vai compartilhar agora. Gente, então a gente vai começar a nossa receita agora. Vou pedir para vocês que já estão conosco, compartilhem agora, porque a gente vai começar a fazer a nossa receita. Lembrando que a gente vai fazer uma panqueca salgada e da gente vai fazer um molho Caesar. Quem esteve com a gente na última live viu que a gente fez um creme de aveia, um creme de leite vegetal de aveia. E esse creme de leite vegetal, quem me acompanha aqui já viu nos stories na época que eu fiz a live, que eu já usei esse creme para outra coisa depois e que agora o que tinha congelado, então a gente vai fazer um molho Caesar para usar na nossa panqueca salgada e a gente também vai fazer uns vegetaizinhos salteados para servir com a nossa panqueca, tá? Para começar, eu vou começar pela receita do molho Caesar, para ele ir pegando o sabor. E na sequência eu vou fazer a panqueca, que é uma panqueca salgada. E depois disso eu vou fazer os vegetais salteadinhos. Certo? Então tá bem. Vou só dar uma baixadinha aqui, vocês já sabem como funciona. Eu vou dar um zoom aqui. E vou dar uma baixadinha. Só chega um pouquinho pra cá, Júnior, por favor. Ai. Pronto. Ó, esse aqui é o creme que a gente usou na live passada, que eu fiz, que é o creme de aveia. Eu congelei aquele que a gente fez e aí vou usando aqui ao longo das minhas receitas do meu dia. E pra fazer o molho Caesar, a gente vai precisar de mostarda, azeite, alho ralado. Sempre que eu faço alho ralado ou picado com antecedência, eu sempre faço isso de colocar um pouquinho de azeite. Ó, nesse aqui eu coloquei, no outro que a gente vai usar nos vegetais eu também coloquei, porque assim a gente deixa de perder ali os nutrientes, tá? Os óleos essenciais que dão aquele cheirinho e aquele sabor delicioso nas receitas ficam presentes, porque o azeite impede a evaporação deles, tá? E também vou colocar aqui um pouco de alcaparras picada, tá? Bem picadinho. Quem não quiser colocar alcaparras porque é caro, porque não tem costume de consumir em casa e não vai comprar só para fazer a receita, pode não colocar, tá? Não tem problema. Então agora o que eu vou fazer, vamos colocar sal e pimenta também. Vou colocar aqui uma tigelinha e nessa tigela a gente vai colocar os ingredientes. Quem quiser a receita do creme de aveia, é só entrar no site e aí nesse caso, gente, é só me pedir pelo direct, tá? Já vai lá no direct rapidão e já pede, porque daí eu já envio assim que terminar a live. Lembra que você não tá lendo as perguntas, que você vai responder tudo no final. Gente, como eu abaixei agora, eu não tenho acesso ao que vocês estão falando, então vou deixar para responder mais pra frente, tá? Então eu vou colocar aqui a mostarda para fazer o nosso molho Caesar. Tenho aqui as alcaparras, o alho ralado e o azeite. Vou então
misturadinha. Lembrando que a alcaparra aqui, ela já é salgada, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para na hora de fazer a parte do tempero, não salgar demais. Então, aqui já tá pronto. É só uma misturinha mesmo. Vou colocar um pouco de sal. Pimenta. E, ó, molho prontinho, tá? Vou deixar aqui do lado. E agora a gente vai começar a fazer a mistura da nossa panqueca. Eu vou mostrar como a gente tá com pouco espaço, porque o fogão tá aqui do lado. O fogão tá aqui, ó. Como a gente tá com pouco espaço, eu vou mostrando os ingredientes um a um pra vocês à medida que eu for colocando aqui, tá? Então, pra fazer a nossa panqueca, a gente tem aqui, ó, um suco de ervas, né? Eu peguei um pouquinho de cada erva que eu tinha aqui disponível. Salsinha, manjericão, alecrim, manjerona que eu tinha aqui na hortinha. Mas vocês podem usar exatamente como tá na receita, que é coentro e salsa. Não gosto de coentro, Tâmara. Posso colocar outra coisa? Pode. Aí pode pôr manjericão, troca lá, não tem problema, tá? Eu bati no liquidificador. Ah, deixa eu só fazer o seguinte, que eu esqueci aqui. Só um minuto, gente. Eu esqueci de coar. E aí ficou cheio de pedacinhos. Põe aqui de volta, Júlia, centralizado. Aí, deu. Meu liquidificador não bate muito bem, sabe? Por isso que vocês estão sempre me veem com o liquidificador da Vitória hoje. Mas a gente acabou se enrolando e eu não pude pegar lá com a nossa vizinha, Mara, o liquidificador dela. E aí o meu, ó, tá vendo? Fica cheio de matinho. Não bate muito bem. Mas, enfim. Tá coadinho agora. Deixa eu só enxugar aqui essa bagunça que eu fiz. Prontinho. Vamos colocar aqui agora cominho, sal, cebola desidratada. Tá, Tâmara, eu não gosto de cominho. Posso não colocar? Pode, não tem problema. Não vai interferir na receita. Aí eu coloquei cebola desidratada, alho desidratada, que é pra dar um saborzinho, tá, gente? Se você não gosta, também não precisa colocar. Eu tenho aqui vinagre de maçã. Vou colocar também. O vinagre, se vocês não quiserem usar, pode ser suco de limão, mas tem que ter, tá, gente? Tem que ter, porque ele vai ser, essa acidez aqui vai ter um papel fundamental na massa, tá? Pra ficar fofinha e tudo mais. Agora, eu vou colocar aqui a parte da farinha de grão de bico aos poucos, tá? Aqui já foi uma xícara. Quem quiser dar uma peneiradinha na farinha de grão de bico, às vezes ela vem com muitos grumos, como é o caso dessa daqui, e aí atrapalha um pouco. Vou colocar. Aí a gente tem só que observar aqui, gente, é um ponto importante que não tá na receita, tá? É a questão do ponto da massa. Tá? Ó, ela já tá quase no ponto aqui. A receita pede 2 xícaras, mas nem sempre a gente vai precisar. Vai depender muito da marca da nossa farinha, tá? Então aqui eu vou colocar mais ou menos metadinha do que tem aqui e vai chegar no ponto. Então, pra mim foi mais ou menos aqui meia xícara, 1,5 xícaras.
porque senão a massa fica muito pesada e aí não dá certo, tá? Ó, o ponto tem que ser esse aqui, certo? Prontinho. Vendo? Ela fica pegajosa, não precisei usar tudo, certo? Foi mais ou menos 1,5 xícaras. Agora a gente vai colocar o bicarbonato, o fermento. Para panqueca, normalmente a gente usa os dois, porque ajuda muito a dar leveza para massa. Entrou muita gente nova, você pode repetir o que você tá fazendo? Gente, para quem tá chegando agora, a gente tá fazendo uma receita de panqueca salgada, tá? A gente falou hoje sobre glúten, tá bom? Se ele é moção, ó, se ele é mocinho ou se ele é vilão. Ele é moção. Ele é moção, é um moção, tá? Ó, a gente já começa a ver que a massa tá começando a ficar aerada, porque ela começa a formar bolinhas. Tá no ponto, então, da gente levar para o fogão. Então, vou dar uma limpadinha aqui. E vamos, então, ligar. Calma que eu ainda não aprendi a mexer aqui, gente. Eu falei pra vocês, a gente tava esperando chegar. Não. Ué. São os lados? Não, é porque eu quero mudar aqui do lado, tá vendo? É. Ah, tá. Vou colocar aqui e diminuir aqui a temperatura. Pronto. Agora esperar aqui dar uma esquentadinha na frigideira. A gente vai colocar um pouco de azeite, espalhar bem esse azeite. Ó, pra vocês verem, gente, o ponto que fica, ele gruda, tá vendo? Fica com o pico firme. Mas não, talvez, dependendo da marca que vocês tiverem aí, da farinha, não vai precisar de muito, tá? Explica pro pessoal como que eles vão saber a receita. Pra saber a receita, peçam por direct que a gente vai mandar o link pra vocês, tá? É só solicitar por direct que a gente envia o link para vocês fazerem um cadastro e a partir desse cadastro vocês vão ter acesso não só à receita de hoje, mas às receitas também das outras lives. Deixa eu dar uma desligadinha aqui. Já tá bem quente, ó. Eu coloquei um pouquinho de azeite, vou só dar uma espalhada aqui com o papel para ficar bem untada a frigideira. E vou colocar as colheradas da minha massa. É importantíssimo na hora de vocês fazerem essa receita que vocês utilizem o bicarbonato e o fermento. E não só isso, utilizem também o vinagre, tá? Se não quiser usar o vinagre, pode usar o suco de limão, mas se forem usar, mas não deixem de usar, tá? Que é importante.
Então agora a gente vai esperar dar uma douradinha de um lado para depois virar do outro, tá? Enquanto isso, Júnior, você consegue ver algumas perguntas? Eu posso virar para cá, né? Não precisa ficar. Tá. A Body and Mind está perguntando se é possível repetir os ingredientes. Todos os ingredientes com as quantidades, o modo de preparo, tudo certinho, tá no link que a gente pode enviar para vocês pelo direct. Então quem tá por aqui já pode me mandar mensagem por direct, que aí a gente vai enviar para vocês todos os links. O link falando sobre o blog, né, onde a gente tem todos os textos que a gente fala sobre o assunto de hoje e outros assuntos interessantes. Também vamos enviar para vocês o link de como se cadastrar para ter acesso às receitas não só dessa live, mas das outras lives também. E a partir da promoção também que a gente vai liberar para vocês no final, a gente também pode enviar, né? Vai enviar para vocês pelo direct, tá bom? Não se preocupa, tá? Body and Mind, você vai ter... A live vai ficar disponível se você quiser assistir desde o início para entender um pouco mais sobre o glúten, sobre as informações que a gente trouxe, tá? Pode tranquilamente assistir depois, tá bom? E a outra pessoa, a Ana Brita, falou: nunca vi panqueca desse jeito, interessante. Pra mim, panqueca é aquela que espalha na frigideira e enrola. Essa panqueca é aquela panqueca tradicional americana, sabe? Que tem aquelas panquequinhas de café da manhã. Só que a gente teve muitos pedidos dos clientes que compraram o nosso e-book de panquecas e waffles para uma opção salgada. E daí eu trouxe essa opção salgada para vocês experimentarem e fica incrível, vai ficar super fofinha. E deixa eu só ver aqui se ela já tá quase no ponto aqui da gente virar. Mais uns minutinhos. Então é isso, tá? Aqui a gente, no Brasil, né, a gente tem aquela panqueca salgada que espalha na frigideira e depois a gente enrola, né? É uma opção também. Eu já fiz live aqui e lá onde tem todas as receitas, tem receita dessa panqueca também, tá? Que também fiz com farinha de grão de bico, é bem tranquilo de fazer, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Onde está a receita? Lembrando, gente, a receita só me pedir pelo direct que a gente vai enviar o link para vocês terem acesso ao encarte da live de hoje e ao encarte das lives anteriores também, tá? Só se cadastrar. Explica pro pessoal o que é direct. Direct é aquela mensagem direta que vocês mandam aqui, como se fosse um chat, sabe? Vocês vão clicar lá em cima em mensagem quando entrar no meu perfil. Ou então vocês podem entrar naquele balãozinho que aparece no perfil de vocês. Clica naquele balãozinho e aí vocês vão me procurar e manda pra mim, tá? NutriChef Tâmara Rolim, tá bom? Isso, Renata, para ter acesso à receita é exatamente assim. Vai entrar no meu direct, que é essa mensagem que a gente troca, aquele espaço de mensagens privadas que a gente tem aqui no Instagram, e aí eu mando pra vocês, tá bom? O link, todos os links, tá bom? Vou baixar aqui que já tá no ponto da gente virar. Lembra o pessoal pra não ir embora que tem promoção. Gente, não vai embora que ainda tem mais uma etapa da receita que a gente vai fazer, e além disso, a gente tem... Deixa eu só aumentar o fogo aqui, gente. Eu tô apanhando do coisa aqui, gente. Foi. Aí já tá quase no ponto aqui, todos eles. Ó. Fica super, super fofinha. Lembrando que essa receita aqui não tem ovo. Então, pra quem não pode ovo também é uma sugestão. E na sequência, a gente vai fazer a parte dos vegetaizinhos refogados que a gente vai acrescentar. É uma excelente opção para café da manhã, para lanche e dependendo do que você for compor aí para o jantar também fica incrível. Eu serviria, por exemplo, essa panquequinha para o jantar com esses vegetais que a gente vai fazer, que são os cogumelos e os tomatinhos, mais uma salada bem caprichada com bastante sementes para a gente ter bastante saciedade.
E também, se quiser, um ovo cozido funcionaria também muito bem para quem pode ovo, tá? Acho que aqui já deu. Ó, queimou. Eu não aprendi ainda, gente, a mexer nessa frigideira aqui, nesse fogão. Acabou de chegar, mas não dá nada. Vou agora tirar daqui para colocar no prato. E vamos fazer a parte dos legumes, dos vegetaizinhos. Eu vou mudar aqui a função. Eu acho que vai dar Diminui certo. a potência, bota 1000 e deixa eu te ajudar. É porque ele dá errado, tá vendo? Ele desliga. Gente, ao vivo é assim mesmo. Um aparelho novo que a gente não sabe mexer, mas já vai dar certo. Vai dar certo. Então, ó, coloquei mais um pouquinho de azeite aqui. Vou acrescentar o alho. Vou acrescentar já os legumes. Vou colocar sal e pimenta. Vou colocar também umas ervinhas. Ó, tem umas ervinhas secas aqui, vocês podem colocar o que vocês preferirem. Então aqui, o que poderia ser além disso? Pode ser um espinafre, fica muito bom. Uns pedacinhos de brócolis também funcionaria. Então aí a ideia é de vocês. Lógico, lembrando, se for café da manhã, tenta colocar coisas assim que você gosta no café da manhã. E que não vai te dar tanto trabalho assim, tá? Agora, para um jantar pode ser um pouco mais elaborado, com outros vegetais aqui, né, que desse um pouco mais de substância, né? Sustância aí pra gente. Esperar mais um pouquinho. Aqui já tá no ponto. Vou desligar. E a gente vai montar o prato com os nossos vegetais e também com o molho. Vou colocar aqui do lado, Ju, tira aqui pra mim. Aqui, ó. Eu dei o truque, virei do lado que não tava queimado. Quem sabe faz ao vivo, como diria Faustão. E vamos aqui agora pegar o nosso molho. Para quem não estava aqui antes, esse é um molho Caesar que a gente fez usando creme de leite de aveia, que eu fiz na live passada sobre intolerância à lactose e que tem receita também no link que eu vou enviar para vocês pelo direct. Aqui eu esqueci de colocar o suco de limão, então eu vou colocar agora, tá? Dá uma misturadinha. E aqui, ó, só dar uma ajustada aqui. Colocar o nosso molhinho. E vamos colocar também os nossos vegetais.
Prontinho, coisa linda. Perfeito, vou pegar umas ervinhas frescas aqui pra decorar. Vou pegar os manjericões aquizinhos pra jogar na nossa... Eu sempre gosto, gente, o Júnior tá testemunha aqui. Desde sempre, eu sempre gostei de, independente da refeição que for, de sempre ter pratos bonitos, sabe? Pra começar a comer já olhando, sabe? Para o processo digestivo já começar antes. Então, quando a gente tem um prato bonito, cheiroso, já dá mais gosto de comer. E aí, o nosso processo digestivo já começa antes. Eu vou cortar aqui uma para vocês verem. Justamente para vocês verem o tanto que ela fica fofinha. Espera. Depois eu faço outra pra tirar foto. Você tá querendo tirar foto? Eu tiro uma bonita agora, rapidinho. O Júnior tá tirando uma foto aqui pra gente. E vou cortar uma pra mostrar pra vocês. Ó. Tá? Olha o tanto que ela fica macia. Ela fica fofinha, super aerada, mesmo sem ovo, tá? Isso que faz, além, claro, da farinha que a gente tá usando, é o fato de a gente ter colocado o bicarbonato e o fermento junto com o vinagre, tá? Faz essa aeração toda da nossa panqueca. Então vamos responder pergunta agora e na sequência a gente vai falar sobre a nossa promoção. Prontinho. Aí. Vamos lá, perguntas. Em relação ao primeiro creme que tem aveia, você teria como substituir? Para quem não pode aveia, esse creme você pode fazer ele de castanha de caju, tá? Não tem problema nenhum, pode fazer tranquilamente. Lá no blog tem receita do creme de castanha, tá? Se daria para fazer ela com farinha, se a panqueca com farinha, aqueles mix de farinha sem glúten. Então, o fato de a receita ser sem ovo, a gente tem um resultado melhor com a farinha de grão de bico, tá? Agora, se você quiser e puder acrescentar um ovo, aí pode trocar por uma farinha tipo mix de farinha, desse sem glúten ou só farinha de arroz, aí funcionaria se fosse com ovo, tá? Mas aí perde exatamente aquele charme de você... Charme não, mas o benefício de você trocar por ingredientes novos, diversificar, né? A grande ideia, gente, sempre da gente é trazer opções diferenciadas, ingredientes diferentes, para vocês conseguirem variar ao longo da semana. Então a farinha de grão de bico, ela é muito saborosa se a gente comprar a marca certa. Muitas já são meio fermentadas, não sei explicar, tem um gosto mais acentuado. Eu gosto muito da marca Leve Croque aí no Brasil. E aqui em Portugal a gente encontrou uma marca chamada Gran, que depois eu posso mandar para vocês, quem tiver e quiser perguntar, quem tiver aqui em Portugal e quiser me perguntar por direct, eu mando direitinho, tá bom? Essa questão é importante, né? Que as receitas servem para quem tá no Brasil, quem tá em Portugal. Isso, as receitas a gente sempre faz com ingredientes que vocês vão encontrar em todos os lugares, independente do país que vocês estiverem, tá? A pergunta foi, a receita leva que legumes? Eu não posso usar grão. Pode ser farinha de arroz e ovo ou não tem nada a ver. Pode, se for colocar outra farinha que não o grão de bico, tem que acrescentar ovo nessa receita, tá? Então, para essa quantidade de farinha, que é mais ou menos 2 xícaras, 1 xícara e meia, 2 xícaras, precisa de pelo menos uns 2 ovos, 2 ou 3 ovos, tá? Dependendo do tamanho do ovo. Se o ovo pequenininho, 3 ovos mais ou menos, daria certo na receita, já que você não pode grão de bico. E com relação aos legumes, na verdade, aquele caldo verdinho que eu usei na receita foram ervas, tá? Então, eu usei salsinha, manjericão, hortelã
e manjerona. Lá na receita eu tô indicando usar salsinha e coentro, tá? Mas aí vai do gosto de cada um, pode usar outra coisa. Vamos falar da promoção, depois a gente continua. A gente vai falar da promoção agora pra vocês. Como vocês sabem, a gente recentemente começou com uma série de e-books novos. Como ao longo da minha carreira, a forma como eu sempre guiei ali os meus pacientes para comerem melhor, sempre foi abastecido de muita receita, com e-books lindos, com a gráfica, né, a parte gráfica muito elaborada, com as receitas bem bonitas. Eu sempre gostei, é uma coisa que eu gosto de fazer. Quem já adquiriu nossos e-books já viu a qualidade que eles têm e eu faço tudo do zero, né? Então toda a parte gráfica sou eu que faço. É uma coisa que eu amo fazer e a gente vem criando opções bem diferentes a cada período e recentemente a gente lançou o de lanches, que é muito, muito gostoso. A gente tem 14 receitas ao todo, são receitas diferentes, acho que tá lá dentro, Júnior. São receitas muitas vezes inéditas, né, que a gente desenvolve especificamente só para os e-books. E daí a gente decidiu fazer a live de hoje com a intenção de apresentar os e-books para vocês e também trazer uma promoção para que vocês possam adquirir. Então a gente tem 3 e-books hoje na promoção que no combo vocês vão conseguir por um valor bem mais em conta. Então a gente tem o e-book de... Alguém falou que sumiu o som. Olá. Deixa o pessoal concluir. Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo... Vânia, tá todo mundo me ouvindo? Será que vai cair a live? Ah, meu Deus. Vamos esperar o pessoal responder? Gente, respondam aí se vocês estão me ouvindo ou não. Por favor. A Vânia tá falando que tá sem som. A Débora já falou que tá ouvindo. Vânia, talvez seja algum problema aí no seu. Agora voltou? Então tá ótimo. Então, como eu falei pra vocês, são 3 e-books que a gente fez um super descontão pra vocês. E a gente tem 3 temas diferentes. A gente tem o tema daquela nossa primeira live, que é o tema bolinhas, tá? Bolinhas nutritivas, em que a gente apresenta formas de vocês comerem doces saudáveis, que são as nossas bolinhas nutritivas, tá? A gente tem o segundo, que é o e-book de lanches. E a gente tem o terceiro, que é o e-book de panquecas e waffles. A gente trouxe a panqueca hoje para vocês verem uma possibilidade, que inclusive dá pra gente fazer panqueca salgada. Lá no e-book de panquecas, a gente tem 5 receitas de panquecas doces e 5 receitas de waffles doces também, tá? Mais uma opção para vocês entenderem como dá pra gente consumir alimentos doces ao longo do nosso dia, acrescentar açúcar de boa qualidade, né? Para não ter índice glicêmico tão alto, como é o caso do açúcar de coco, né? Nas receitas das panquecas. Mas também a combinação dos ingredientes que fazem então as nossas receitas ficarem tão saudáveis, tá? A mesma coisa a gente tem no de lanches. Lá no e-book de lanches a gente tem 14 receitas e a gente tem várias receitas doces, como é o caso do blonde, que é uma versão douradinha, né, do brownie. A gente tem um sorvete, a gente tem um bolo de chocolate, a gente tem, por exemplo, também o chia pudding, a gente tem uma barrinha de cereal. Tudo isso, gente, focando na ideia também de ensinar vocês a se alimentarem de alimentos doces, de preparos doces, para matar aquela vontade que a gente tem de comer doces de vez em quando, mas acrescentando os ingredientes adequados e os açúcares bons para que vocês tenham então um equilíbrio na hora de se alimentar. Além disso, tudo sem glúten e sem leite. A gente tem também várias receitas salgadas, a gente tem empada, a gente tem um muffin salgado, a gente tem pastel de forno, tem empadinha, tem o pão de beijo, tá? Tem uma coxinha de couve-flor que é imbatível. O Júnior não conseguiu comer uma só, que é muito, muito gostosa, tá? É muito, muito boa. Ao todo são 14 receitas no e-book de lanches, tá?
E a gente tem o e-book de bolinhas, que como eu falei pra vocês, são 10 receitas ao todo, com várias formas de vocês fazerem misturas diferentes para cada bolinha ficar com seu sabor especial. E é o nosso recorde de venda, o e-book de bolinhas, assim, é imbatível. Ele vende muito bem, justamente porque a ideia dessa combinação perfeita entre fibras e o açúcar que a gente apresenta no e-book de bolinhas faz, né, com que a gente possa consumir tranquilamente esses alimentos sem ter nenhum perigo ali nutricional, tá? Então a gente tá falando de panquecas e waffles, aproximadamente 10 receitas ao todo, o de lanches 14 receitas, o de 14 receitas e o de bolinhas 10 receitas. Se a gente fosse fazer o combo só com esses daí, com o valor original seria R$ 63,70, tá? Isso em reais. Mas na promoção ficou por R$ 49,90. Então quem tiver interesse em adquirir esses 3 e-books, entra em contato aqui por mensagem direta aqui no meu Instagram e daí eu vou mandar para vocês todas as informações. Ao todo quem tiver no YouTube, a gente vai deixar o WhatsApp, o número de WhatsApp. Aqui a gente sempre coloca nossa live lá no YouTube. Então quem estiver assistindo pelo YouTube pode verificar aí na descrição do vídeo ou no comentário que vão estar as informações para vocês, tá? Então são ao todo 36 receitas por R$ 49,90, sairia mais ou menos R$ 1,38 por receita. Só para vocês terem uma ideia assim, o quanto tá excelente. Então quem tiver interesse em adquirir, pode ir lá no meu direct e solicitar o link, tá bom? Então a Nandinha, que já quer os e-books, manda lá no meu direct. A Amanda tá perguntando se tem outro preço. Eles têm preços variados, cada um tem um preço, tá? Então aí a gente juntou no combo pra ficar R$ 49,90 pra vocês. Beleza? Tem pergunta. Então, tem pergunta? Tem. Os ingredientes são acessíveis? Os ingredientes são super acessíveis, são ingredientes que vocês vão encontrar em todo o território aí no Brasil, mas eu sempre falo uma coisa importante. Receita sem glúten normalmente requer uma série de ingredientes novos, que não é uma coisa que vai ter no seu bairro, né? Então é interessante vocês abrirem mão do medo e comprarem online. Então a gente sempre indica os sites da Panela da Ju. Panela da Ju tem vários ingredientes diferenciados, como painço e sorgo, que é um ingrediente que eu gosto muito de usar, mas particularmente nesses e-books que eu tô falando a gente não tá usando nenhum dos dois. Mas tem vários ingredientes. A gente indica também ingredientes online, Zona Cerealista, que tem laudo técnico sobre as farinhas para testar se tem ou não tem contaminação. E a gente também indica a Amazon, porque aí quem tem Amazon Prime consegue comprar sem frete, tá bom? Ana, hoje especificamente a gente não tem nenhuma promoção de curso, tá? Hoje as promoções são todas de e-book. E só para dar um alerta para vocês, a gente vai agora começar a organizar algumas coisas importantes de final de ano aqui na NutriChef. Então a gente tem várias coisinhas que a gente está se programando para os alunos que a gente já tem, né, nos grupos que a gente já tem. Então, a partir de agora, as lives serão de 15 em 15 dias, tá? Justamente para a gente ter tempo para se organizar. A gente acha que às vezes não atrapalha, né? Não atrapalha não, né? Entre aspas, assim, mas como a gente deixa sempre na quarta-feira, o nosso dia fica por conta disso. A gente tem que preparar e-book, colocar direitinho lá, preparar promoção, fazer link, fazer um monte de coisa, organizar os ingredientes, se programar para fazer compra, para fazer as receitas. Então, como demanda um certo tempo, no final das contas a gente decidiu então colocar de 15 em 15 agora, para que a gente consiga então dar vazão às preparações que a gente tem já de final de ano, que vem muita surpresa legal para vocês, tá bom? A Paty tá perguntando se quando tem laudo técnico é seguro para celíaco. Se lá no laudo tá escrito que não tem contaminação com glúten, é seguro para celíaco, e inclusive as associações de celíaco de cada país pedem, inclusive, para que vocês sempre se atestam com relação a qualquer lugar que vocês forem comer que tenha o laudo, ou qualquer ingrediente que vocês forem comprar que tenha um laudo, tá bom?
A Amanda tá falando que já tem o de bolinhas, que quer os outros. A gente pode ver cada situação particular de cada aluno, de cada cliente, e a gente vê o que a gente pode fazer, tá bom? Em relação ao glúten ser vilão e mocinho, então a gente pode concluir que tirar o glúten é bom pra gente variar a alimentação, é isso? O Júnior tá perguntando aqui se no final das contas o que a gente chega de conclusão no final da nossa live, se o glúten ele é vilão ou se ele é mocinho. E na verdade ele não é nem vilão e nem mocinho. O que a gente precisa resolver na nossa vida é o nosso comportamento alimentar. Tentar ao máximo variar a nossa alimentação, evitando comer glúten em todas as refeições, na maioria dos nossos dias, variar ao longo da semana e lembrar o seguinte, não é só a questão de tirar ou não tirar o glúten da nossa alimentação, é acrescentar ingredientes, é trazer outras coisas. Vocês viram aqui, eu tô fazendo uma panqueca com base no grão de bico. Quando antes na vida de vocês iam pensar em usar uma outra farinha que não a farinha de trigo para fazer essa panqueca, né? Então é interessantíssimo vocês pensarem de outra forma de cozinhar, de outra maneira de fazer as receitas de vocês, para que vocês variem mais. A gente tá falando de um ingrediente que é o grão de bico, que é excelente principalmente para quem tem ansiedade. Ele facilita muito o nosso cognitivo. Então, cuidem para vocês aprenderem mais sobre agregar outros ingredientes na alimentação de vocês, tá? Que mais, Júnior? A Candy perguntou se essas receitas estão no Clube da Nutri. Essa receita aqui, que a gente fez agora, não tá no Clube da Nutri, e nenhuma das receitas do e-book, assim, se eu não me engano, a gente tem a barrinha de cereal numa das receitas do clube, que é a mesma que tá no e-book, mas de um modo geral não tem as mesmas receitas, tá? São receitas diferentes. Aproveita e explica então o clube, pessoal. Aproveitando então, a gente tem um apanhado das nossas receitas saudáveis, que é o Clube da Nutri, e a gente tem cada um dos nossos cursos está dentro do Clube da Nutri, os cursos saudáveis. Então são os cursos plant-based, de marmita saudável, pães low carb, Buddha Ball. E aí a gente tem também o Clube da Nutri, que cada mês a gente solta receitas do café da manhã até o jantar, que daí já é outro produto, né, que a gente tem, que a gente já fez live sobre ele aqui, e é bem interessante quem quiser ali começar numa alimentação saudável. Quem quiser o link do Clube da Nutri é só solicitar pelo direct também que eu envio. Não tem promoção para ele agora, a promoção dele já passou, foi no mês de outubro, a gente já tá no mês de novembro, que é o melhor mês, porque é o nosso aniversário, meu e do Júnior, né, Júnior? Sim, aceitamos presentes. Aceitamos presentes, muito obrigada, valeu. Dia 22 de novembro é meu aniversário, gravem, e dia 23 de novembro é aniversário do Júnior, gravem aí, porque ele sempre fica chateado, todo mundo me dá parabéns e ninguém dá parabéns pra ele, porque o meu é antes dele. Então, 22 de novembro é o meu aniversário, 23 de novembro é o aniversário do Júnior. Então, estejam preparados para nos dar parabéns e a gente aceita presentes, tá bom? A Paty está perguntando se o Clube da Nutri é uma assinatura. Não, o Clube da Nutri não é uma assinatura, é um curso que tem todos esses cursos que eu falei. E além disso tem o Clube da Nutri, que são 12 meses de receitas. A gente tá no 6º mês, a gente vai engrenar ainda mais 6 meses aí de conteúdo, tá? Continua tendo acesso. Continua tendo acesso, né, até quando você quiser, mas ele não é uma assinatura, ele não tem um abastecimento sempre, sabe? A gente vai finalizar os 12 meses. Ele teve uma interrupção porque eu fiquei bem doente o ano passado e a gente não conseguiu dar vazão a tudo que precisava. A gente tá retomando agora, mas ainda tem 6 meses de conteúdo, tá bom? Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Eu fico muito feliz cada vez que eu venho aqui com vocês. A gente teve muitas pessoas aqui aprendendo com a gente hoje. Vocês não falham nunca, vocês ficam aqui com a gente até o final. Muito obrigada, de verdade. Eu fico muito feliz em trazer cada vez mais opções para vocês, que vocês entendam que a alimentação saudável não é essa loucura toda, que dá sim pra gente aprender. E o mais importante da nossa live de hoje é falar o seguinte: comportamento alimentar. A gente precisa aprender a comer. E aprender a comer não é só isso daqui. Não é só aprender receitas. Tem mais nisso.
Comportamento alimentar é que sentimentos eu tenho no momento que eu vou comer. Se na hora que eu tô mastigando, eu tô contemplando aquele alimento, ao invés de estar pensando, meu Deus, eu tenho conta para pagar, né? É um momento seu, único, e é uma coisa que você vai fazer pro resto da vida. Todo mundo vai comer até o final do seu dia. Então é preciso ter atenção. É o momento que a gente nutre o nosso corpo. Então é um momento sagrado, tá bom? Então é isso, gente, ó. Muito obrigada e nos vemos daqui 15 dias agora, hein, gente? Então, eu sei que vocês vão ficar com saudade de mim, mas daqui 15 dias a gente volta, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus e se cuidem, tá bom?